Agora eu vou fazer uma apresentação do LS Laudos aplicado a laudos de ultrassom de mama e ultrassom pélvico, ok? Bem, selecionando o paciente, eu abro a tela de laudos e logo em seguida nós temos uma tela estruturada, ok? Já com as informações do paciente. E se o laudo de ultrassom da mama foi normal, se não encontrou nada, basta mandar imprimir, que o laudo já está pronto, eu não tenho que fazer absolutamente nada. Isso economiza muito tempo do médico, ele não tem que ficar, às vezes, digitando ou colocando alguma informação de um laudo normal. Se ele encontrou alguma coisa na mama direita, por exemplo, a pele reduzida ou aumentada, contorno irregular, ele vai só clicando nas informações que ele encontrou. A ecotextura do fundo. Então ele só vai clicando, a mesma coisa para a mama esquerda, ok? Se ele encontrou alguma coisa e quer representar isso de forma visual, ele pode colocar os carimbos, digamos assim, pode colocar inclusive com medidas. Observa que esses carimbos eles são todos personalizados. Isso aqui que nós usamos para demonstração é literalmente para demonstração. Se o médico quiser utilizar, ele pode utilizar. Nesse caso, eu estou colocando aqui para quando eu colocar um carimbo, ele me colocar a medida também. Dessa forma, as medidas elas são colocadas automaticamente, observem. Ok? O médico pode colocar um nódulo na localização, inclusive com a medida. Isso ele faz com vários nódulos, por exemplo. Então facilita bastante, isso a gente chama de laudos esquematizados. Então essa é uma representação visual dos nódulos, e aqui nessa tela de nódulos, eu vou fazer a forma descritiva dos nódulos. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o primeiro nódulo, a superfície, a distância do mamilo, medindo, ele calcula o volume, a forma. Então observem que eu só estou clicando, ó. Essa operação de clicar, olha que interessante, olha, eu fiz um clique aqui que eu não lembro qual foi, e o assistente já me disse, ó, nódulos considerados suspeito, sugere-se biópsia. Mais tarde eu vou falar do assistente, assim como do estudo de casos, do centro de estudos, dos gráficos, das estatísticas, ok? Então eu vou continuar aqui dizendo sobre o nódulo que eu encontrei. Aqui temos a classificação de Byrades. E aqui eu posso representar esse nódulo com uma determinada bolinha, um carimbo, a gente chama de carimbo, para que no laudo o médico identifique esse nódulo aqui, ok? Uma coisa muito interessante, um diferencial que a gente considera muito interessante na nossa aplicação, é que, aqui eu informo se é no esquerdo ou direito, ok? É que não há limitação para a quantidade de nódulos. Em alguns sistemas que nós conhecemos, geralmente eles escrevem os 4 maiores, ou ele coloca 3, e aí um texto, os demais menores de tanto, ou seja, não é uma descrição detalhada de todos os nódulos da mama. Isso serve também para qualquer laudo da nossa aplicação, ou seja, se for encontrado 9 nódulos, todos os 9 nódulos podem ser descritos de forma muito prática, ok? Os motivos que nós encontramos para os outros sistemas concorrentes não fazerem a descrição, por exemplo, desses 9 nódulos, é que se tornaria muito complexo a digitação desses 9 nódulos, tendo em vista que a maioria são sistemas de textos, né? Você tem um texto padrão e você vai complementando ou alterando esse texto padrão. A nossa aplicação não são textos padrões, são telas estruturadas de laudos. Então, dessa forma, a gente consegue, mesmo se for 9, 10, 15 laudos, descrever de uma forma muito fácil. Por exemplo, vou descrever o segundo nódulo, olha. Num tablet, por exemplo, ó, que também já sugeriu biópsia, ok? Então, olha, eu estou descrevendo meu laudo, eu posso fazer isso num tablet, por exemplo, ok? Medindo, ok, fiz o próximo nódulo, vou fazer o próximo, e assim sucessivamente, quantos nódulos tiverem. E lá no nosso laudo estruturado, na impressão do laudo, os senhores vão ver que fica tudo organizado, tudo descrito detalhadamente, como foi esses nódulos, ok? Não só visualmente, mas
da forma textual também, tudo bem? Então aqui esse recurso de nódulos, de vários nódulos, a gente considera muito importante porque o laudo ele pode ficar completo e não só descrevendo 2, 3, 4 nódulos, como funciona em vários sistemas, ou até por uma limitação de tempo também. Então os senhores podem observar que, olha, tá vendo? Até na tela principal o assistente já está dando informações importantes. Então os senhores podem observar que a confecção do laudo no nosso sistema ela é muito fácil, ela é muito rápida, ela é toda estruturada, pode ser feito, como eu já disse uma vez, em tablets, ok? Uma outra coisa muito legal é que esses laudos eles podem ser 100% personalizados, então eu posso acrescentar campos, eu posso acrescentar checkbox, eu posso acrescentar esses options, que a gente chama de options, né? Essas bolinhas aqui, eu posso acrescentar o que eu quiser, eu posso modificar as cores, ou seja, nós vamos personalizar a tela de entrada de dados de acordo com a necessidade do médico e vontade do médico. Às vezes, o médico quer colocar as cores mais azuis, por exemplo, ou verde, que são cores do hospital, são as cores mais usadas nos documentos do hospital, então ele quer personalizar. Então tudo é possível ser feito, ok? Se o médico disser, eu quero uma tela diferente dessa de ultrassonografia mamária, nós vamos fazer uma tela para ele, por exemplo, clicando aqui e começando a fazer a tela dele, ou seja, não há limitação para a tela de entrada de dados. Isso tudo quem pode fazer, geralmente é feito por um técnico ou alguma coisa assim, não pelo próprio médico, porque isso acaba consumindo tempo, precisa de tempo, e tempo a gente sabe que o médico muitas vezes não tem, né? A gente com essa ferramenta, a intenção é exatamente essa, é economizar o tempo do médico, ele não ter que fazer um rascunho, ou não ter que ficar ditando, ou coisa parecida para depois um digitador digitar, ele conferiu, vê que o digitador digitou errado, volta para o digitador, ou seja, aqui ele sentando na frente do computador, ele dá poucos cliques e o laudo está pronto, ele só dá a conferida na tela, manda imprimir, o laudo já está pronto, então a economia de tempo é muito grande, ele não tem que rabiscar os rascunhos, depois conferir o laudo, nada disso. É muito mais rápido ele simplesmente clicar nessas opções do laudo estruturado do que até mesmo fazer o próprio rascunho, ok? Então, basicamente é assim que funciona a nossa solução de laudos aplicado à ultrassonografia mamária. Eu vou falar agora um pouco sobre o assistente e o estudo de casos, que consideramos também ser muito importante, bem interessantes, ok? Como os senhores observaram, à medida que eu vou clicando em algumas informações da tela, aparece uma mensagem aqui no assistente. A gente literalmente chama ele de assistente, porque ele ajuda o médico na realização do exame. Essas mensagens que aparecem aqui, elas são mensagens personalizadas pelo próprio médico, pela própria equipe, pelo próprio hospital. Então aqui eu tenho algumas mensagens de US Mama, por exemplo, de exame normal, se o exame estiver dentro da normalidade, ele escreve que o exame está normal. Eu tenho algum cisto, algumas coisas interessantes dentro da tela de nódulos, tá? Ok? Então observe o seguinte, olha, por exemplo, como um exemplo, eu vou dar o PAF, né? Não tenho informações médicas, digamos assim, estou literalmente lendo o que eu estou vendo aqui. Então, nesse nódulo da mama, descrito como PAF, ele é considerado quando a medida do nódulo é maior do que 2. Então observem que se eu colocar essa informação na tela de ultrassonografia mamária, um número acima de 2, o meu assistente ele já vai dizer que sugere um PAF, por exemplo, né? Isso aqui, ele serve para quê? Imagine o chefe da equipe querer enriquecer o sistema com informações interessantes para que todos na equipe do hospital possam usufruir e não deixar nada passar. Então, às vezes, um médico não tem tanta experiência ou na correria do dia a dia, não observa, o assistente está ali para dar informações para ele, para ajudar ele a fazer esse exame. Então, aqui, por exemplo, olha, nós temos nódulos sugestivos de fibroadenoma. Ok? Quando é que ele vai dar essa mensagem no assistente? Quando acontecer essas situações aqui. Ok? Agora, o interessante é o seguinte, o centro de estudos, ou
o centro de estudos, ele tem 3 finalidades. Uma é enriquecer o assistente com uma inteligência, entre aspas, né? Ou seja, ele vai enriquecendo as informações, ok? E vai dando mensagens para alertar o médico sobre determinadas situações. A outra é gerar as conclusões do laudo automaticamente. Então, eu estou dizendo para o sistema, para quando ele encontrar essas situações aqui, para além do texto descritivo do nódulo, ele colocar lá na conclusão, nódulos sugestivos de fibroadenoma. Ok? Ou seja, na nossa aplicação também não é necessário ficar redigitando informações ou fazendo a conclusão do laudo, porque isso tudo pode ser automatizado. Isso que está aqui são exemplos que nós entregamos para os médicos para eles complementarem, se eles quiserem, ok? Então eles vão, na medida que o tempo vai passando, eles vão enriquecendo o sistema com informações e daqui a pouco o sistema está totalmente automatizado da forma que ele quer. Ok? Então eu já falei aí 2 coisas importantes do centro de estudos. O primeiro, que é o assistente, que é 100% personalizável, e ele pode criar quantos ele quiser. O outro só é a criação das conclusões automáticas no laudo, ok? E agora eu vou falar um pouco dos gráficos, das estatísticas que é possível se obter com a nossa aplicação. Bem, o centro de estudos, mais precisamente o estudo de casos, que é um recurso do centro de estudos, ele tem a finalidade de armazenar a vida científica do médico. Então o médico, quando ele está fazendo o exame do dia a dia, além de confeccionar o laudo, além de ter um laudo formatado, com logotipo, marca d'água, um laudo muito bem apresentável, inclusive com as imagens capturadas do aparelho de ultrassom, além dele ter a ajuda do assistente na confecção do laudo, ele está armazenando os dados para estudos científicos. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho aqui como exemplo um estudo de casos de lesões birrades. Então, eu pedi para ele me mostrar tudo o que aconteceu relacionados a lesões birrades que eu tratei, por exemplo. Né? Aqui nós estamos um total de registros, 17 registros, como se fosse 17 exames. É uma base de dados fictícia, uma base de dados de demonstração, e eu tenho apenas 17 exames. Classifiquei todas elas, a maioria, como 16 registros classificados como birrades. E aí aqui ele me mostra um mapa do que ele encontrou. Então, por exemplo, olha, ele está me dizendo que 8 desses 16 registros estão com uma ecotextura de fundo e tecido de gordura. Alguma coisa assim. Eu vou tirar o 3D para facilitar aqui a leitura, ok? Então ele está me dizendo, ele está me classificando, me dizendo, me indicando, digamos, tendências, ok? Ele me indica tendências que podem ajudar o médico para fazer um estudo de caso, para fazer um trabalho, para fazer uma pesquisa, para fazer uma palestra. Então ele está ajudando o médico a mapear os casos de lesões birrades que ele encontrou na clínica dele. É claro que quando eu falo médico, se for um único médico. Agora, se for hospital, ele ajuda o hospital, ele mapeia todos os casos encontrados no hospital com determinada patologia. Essa classificação birrades, ela está aqui embaixo, nós temos todo o filtro que foi utilizada para ele saber que foi uma classificação birrades. São campos que tem lá na tela. Eu posso aprimorar a minha pesquisa, refinar a minha pesquisa acrescentando condições. Por exemplo, eu quero agora que você me filtre para pacientes acima de 30 anos, por exemplo. Então ele vai pegar os pacientes acima de 30 anos que tiveram birrades, lesões classificadas como birrades. Então, o sistema de estatística, ele não simplesmente cruza as informações, ele faz um mapa e entrega para o médico as tendências que estão encontrando. Então, por exemplo, nesse exemplo, nós temos aqui que a maioria dos pacientes com lesões birrades estão com 41 anos, olha. E se eu clico nesse campo, nessa tarja, ele me mostra qual é o paciente, quais os dados daquele exame. Então, por exemplo, eu cliquei aqui com 3, vou clicar com 6, ele me mostra quais são os pacientes, inclusive integrado à solução de imagens, ele traz as imagens dessa situação, com 6 registros, ou seja, com a espessura, com birrades e com a espessura da pele reduzida.
ok? Se são muitas colunas que nós temos aqui e se torna complicado a visualização do gráfico, eu posso desmarcar todas e aí sim fazer um cruzamento de informações. Eu vou clicando aqui, ó, só no que eu quero, só nas colunas que eu quero para a minha estatística, ok? Então ele está marcando, ele está acrescentando e eu vou formando assim a minha estatística. E aí eu consigo encontrar tendências de acordo com esse estudo de caso que eu estou criando. Os estudos de casos, eles são flexíveis, o médico cria o estudo de caso que ele quiser. Então, nesse caso aqui, olha, nós temos, vamos achar mamária, classificação BIRADS, eu tenho ela aqui, ó, ok? Eu posso criar quantas e quais eu quiser, informando quais são as condições das telas. As condições são literalmente esses campos aqui, ó, literalmente esses campos. E ele está buscando as classificações BIRADS quando o médico classifica literalmente aqui, ó, na tela de nódulos, ok? Então esse é o centro de estudos, como eu disse, o estudo de caso, que é 100% personalizado, o médico cria os casos que ele quiser e além de ter uma ferramenta para confecção de laudos médicos, ele tem uma ferramenta para armazenar a vida científica dele, para que se hoje ele não se importa com os dados científicos, de repente 10 anos, daqui a 15 anos ele pode querer, e com uma ferramenta como a nossa ele pode obter toda a vida profissional dele. Ok? Agora eu vou mostrar como fica um laudo, como é o laudo, o resultado final da nossa aplicação. Uma coisa que eu quero acrescentar, um recurso que a gente considera muito importante, é que às vezes o médico ele pode achar, mas e se não tiver a alteração que eu encontrei no exame nessas opções estruturadas, né? Ele tem campos textuais, onde ele pode escrever o que ele encontrou, um campo livre, ok? Não só aqui, mas como na subtela também, ele pode colocar aqui. E um recurso bem interessante é que se na instalação do sistema foi configurado um analista técnico, sempre que o médico digita alguma coisa aqui nesses campos textuais, o analista técnico recebe esses textos para ele transformar esse texto que o médico digitou em informação estruturada, para nas próximas vezes que acontecer, ele ter essas opções aqui na tela, ok? Então, imagine que na medida que o médico vai utilizando o sistema e vai digitando nos campos textuais, ele vai enriquecendo a aplicação, porque os profissionais responsáveis pela análise técnica das informações digitadas, eles vão estruturando e criando outros checkbox, outras opções para enriquecer o sistema e o médico cada vez menos usar o teclado. Essa é a nossa proposta. Então esse recurso é bem interessante, porque não é necessário o médico ficar pedindo, ou necessário o médico ficar catalogando para depois passar. Isso é feito automático. Na hora que o médico manda imprimir, o sistema já envia para o analista técnico os textos digitados, para que ele faça as pesquisas em estudos científicos, descubra quais são as variações encontradas nesse texto digitado e crie, assim, a respectiva área na tela para que nas próximas vezes ele tenha uma forma estruturada de descrever essa patologia que naquele determinado exame ele teve que escrever, ok? Uma outra coisa interessante é o fato dessa aplicação poder ser utilizada em tablets ou notebooks com touchscreen ou equipamentos touchscreen. Então, imagine que, é claro que não um tablet com uma tela pequena, mas imagine aí um notebook, tablet, aqueles que viram a tela, o médico pode ter uma mobilidade, uma portabilidade bem interessante e não ficar preso a ter que ir numa sala de exame fazer o laudo, confeccionar o laudo, né? A gente não fala digitar o laudo, mas mesmo que ele seja prático, se ele tiver que sair dali da sala de exame para ir lá numa sala de laudos, acaba dando trabalho. Então, com o equipamento touchscreen, ele pode fazer o laudo de forma muito rápida e com uma portabilidade bem interessante, ok? Eliminando aí digitadores ou alguma forma de transcrever o laudo, ok? Bem, e agora, como muitos já devem estar esperando, nós temos aí o laudo descritivo todo pronto, né? Nesse caso eu esqueci de colocar aqui a imagem que representa esse nódulo. Aqui nós temos o nódulo, a imagem do nódulo para o médico saber onde está.
É óbvio que eu não cliquei algumas informações que eu deveria ter clicado para compor a frase corretamente, as frases corretamente, e também não coloquei o mesmo número de nódulos que eu coloquei nessa imagem. É apenas uma demonstração, mas na hora da confecção do laudo feito pelo médico, todos esses critérios óbvios serão observados. Eu não sou médico e eu acabo não sabendo o que eu devo colocar, vamos imaginar assim. Então, mas já dá para o médico ter uma ideia de como funciona, e não importa o número de páginas, o sistema vai reorganizando e colocando a quantidade de nódulos que existir, ele vai colocando nessa tabela aqui, ok? Os layouts, marca d'água, cabeçalho, rodapé são 100% personalizáveis. E como os senhores podem observar, que é um Word, se o médico quiser, ele pode escrever aqui sem problema nenhum, apesar da gente não recomendar, ok? Bem, eu vou mostrar como fica um laudo preenchido corretamente, para os senhores observarem o resultado final. Aqui nós temos um laudo com a descrição das mamas, mama esquerda, mama direita, com 3 nódulos, todos com carimbos diferentes. Essas imagens, como eu disse, elas são personalizáveis, o médico pode configurar a imagem que ele quiser, às vezes uma imagem já utilizada no meio médico, para identificar nódulos. Então, se torna muito fácil. E aqui nós temos a tela da mama, identificando a localização dos nódulos e a conclusão que foi feito automaticamente pelo sistema de acordo com aquele recurso assistente, né, que o centro de estudos, que eu demonstrei para os senhores. Então, esse é um laudo de mama que pode vir já assinado, se for configurado, ok? Com cabeçalho, rodapé, ele muito bem estruturado. Esse laudo praticamente não. Esse laudo foi todo feito sem nenhuma digitação, ok? Foi tudo feito somente clicando nas informações estruturadas, e o sistema montou todas essas frases e montou todo esse laudo, ok? Só para os senhores terem ideia de como fica.